Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, o resumo da semana econômica no contexto certo. Nos Estados Unidos, essa foi uma semana marcada pelo pessimismo, com dúvidas sobre o futuro das empresas de inteligência artificial. Os alertas vieram de cima. CEOs de grandes bancos como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley avisaram que pode estar vindo aí uma correção nas bolsas, nos mercados de 10 a 20% nos próximos meses. O cenário ficou ainda mais tenso com a paralisação do governo dos Estados Unidos, que já é a mais longa da história, e também com as mensagens confusas de dirigentes do Banco Central americano sobre o corte de juros por lá no dia 10 de dezembro. Até a eleição de um socialista convicto declarado para a prefeitura de Nova York pesou no humor do mercado. Mas aqui no Brasil não, a bolsa emendou a maior sequência de altas da história. Foi recorde atrás de recorde. A bolsa bateu 10 touros de ouro, uma sequência de 13 altas. Algo que eu nunca tinha visto na vida. Primeiro, porque temos poucas empresas do setor de tecnologia aqui no Brasil, foi isso que caiu lá na América. Segundo, por conta da expectativa de corte de juros no ano que vem. E terceiro, pela entrada de fluxo estrangeiro na B3. Os gringos encheram a mão na nossa bolsa nos últimos 10, 15 dias. A gente fez a festa dos 150 mil pontos. Na verdade, passamos batido pelos 150, foi até 154. A expectativa de que o presidente Lula perdeu pontos na avaliação após as críticas à mega operação no Rio, que ele falou, né, que a vítima é o traficante, não o usuário. Isso também ajudou a bolsa a atingir novas máximas históricas, porque os investidores acham que isso pode pesar nas próximas pesquisas. Vamos para os pontos que eu separei para o Sextório de hoje. Primeiro ponto: gasto com juros explode e bate recorde. O Brasil voltou a romper a marca de R$1 trilhão no vermelho. Tá louco! O gasto com juros da dívida pública bateu recorde histórico, 984 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Quase 8% de tudo que o Brasil produz. Socorro! Com isso, o déficit nominal do setor público passou de R$1 trilhão. É o governo gastando mais do que arrecada e, por causa disso, pagando cada vez mais caro para rolar sua dívida. É um círculo vicioso. Quanto mais gasta, mais precisa pegar dinheiro emprestado, mais os juros sobem, mais se gasta com juros e por aí vai. A alta da Selic, de 10,75 em novembro passado para os atuais 15%, fez o custo da dívida explodir. As despesas com juros cresceram 165 bilhões de reais em um ano. E o tamanho do endividamento também preocupa. A dívida bruta já está quase em 10 trilhões de reais. 9 trilhões e 700 bilhões, para ser preciso, o equivalente a 78% do nosso PIB. Tá doido! Quando o Lula assumiu era 71, subiu mais 6% em menos de 2 anos, mais 6 pontos percentuais. Será que ninguém no governo se preocupa? Ninguém acha que isso é uma loucura? No fim das contas, o Brasil tá gastando quase R$1 trilhão por ano só para pagar juros. É isso aí que você ouviu, a gente gasta R$1 trilhão por ano em juros. E, obviamente, sobra cada vez menos para investir no Brasil que produz, no grupo que trabalha e que gera riqueza. Segundo ponto: tarifaço some com 15 mil empregos no Brasil. A conta do tarifaço dos Estados Unidos de 50% sobre as exportações brasileiras chegou para a indústria do país. Só em agosto e setembro, 15 mil empregos formais evaporaram do mapa. E o golpe veio forte nas regiões sul e sudeste, principalmente aqui em São Paulo. O levantamento do Banco Inter mostra que as exportações caíram em mais da metade das regiões industriais do país só nesses 2 meses. É a pior queda desde a greve dos caminhoneiros em 2018. O setor mais atingido foi o de alimentos, com destaque para o refino de açúcar, que perdeu sozinho quase 30% das vagas. Em São Paulo, o impacto foi direto. O estado concentrou 1/4 de todas as perdas industriais do país. E no sul do país, mais de 4.500 empregos desapareceram, principalmente nas indústrias de bens de capital, aquelas que vivem de exportar para os Estados Unidos. Os economistas dizem que, com o diálogo entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil, há esperanças de estancar a sangria, mas o alerta está dado. Se o tarifaço continuar, o emprego e a indústria nacional vão sofrer ainda mais.
Haddad critica Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cutucou o Banco Central e criticou os juros altos no país. Falou que, se fosse diretor, votava para baixar os juros, colocando pressão. E isso foi na véspera da decisão do Copom, que manteve a taxa Selic inalterada em 15% pela terceira vez seguida. Para o ministro, não dá para sustentar 15% de juros com uma inflação de 4,5%. A fala foi durante o evento da Bloomberg em São Paulo e agitou o mercado. Haddad disse que os juros altos já viraram veneno contra a economia e que a pressão dos bancos não pode travar o corte da Selic. E ainda sobrou para o mercado financeiro. Haddad disse: tem gente torcendo contra o país, apostam na alta do dólar, o dólar cai, perdem dinheiro e culpam o governo. Colapso fiscal. O Brasil está se aproximando de um colapso fiscal, um colapso nas contas públicas. A situação é crítica. Se nada mudar, em 2027 já pode faltar dinheiro até para os serviços básicos. As despesas obrigatórias, aposentadorias, salários e benefícios estão engolindo quase todo o orçamento. Não sobra quase nada para investimentos, saúde, educação e segurança. Sem ajuste, o governo pode enfrentar uma paralisação parcial, travando a máquina pública. Só que, se o mercado perder a confiança, o crescimento vai desaparecer junto. O que precisa ser feito? É preciso segurar o avanço dos gastos obrigatórios, reforçar a arrecadação, cortando isenções e desperdícios e proteger o investimento para não matar o crescimento. Ou o Brasil faz o ajuste agora, ou em 2027 o país acorda com um orçamento no vermelho, menos serviços e muito mais riscos para todos nós. Nós temos que controlar os nossos gastos. Mais um furo na meta fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que tira os gastos com defesa nacional da meta fiscal e do limite de despesas do arcabouço. É mais um drible nas regras que deveriam segurar o avanço dos gastos do governo. O projeto autoriza o executivo a tirar até 5 bilhões por ano da conta do arcabouço, alegando investimentos em projetos estratégicos de defesa nacional. E o rombo já começa esse ano. 3 bilhões vão ficar fora da meta de 2025. A medida acendeu um alerta no mercado financeiro. Cada brecha aberta no arcabouço mina a credibilidade da regra fiscal e pressiona a confiança sobre os controles nas contas públicas. Com o novo furo, o governo ganha folga para gastar mais, ganha um respiro, mas a meta perde força, porque essa solução nada mais é do que um escape. No fim das contas, o arcabouço que nasceu para garantir a disciplina fiscal virou um queijo suíço cheio de buracos. Milei ajuda até o Brasil! A recuperação da economia da Argentina está dando um gás na atividade aqui no Brasil. E o efeito vem de dois lados: exportações em alta e turismo bombando. No primeiro semestre, as vendas do Brasil para a Argentina responderam por 0,8% do PIB, contra 0,5% no ano passado, no mesmo período. De julho a setembro, as exportações para o país de Javier Milei cresceram 34%, enquanto o total das exportações brasileiras, no geral, subiu só 4,7%, muito menos. E o turismo nem se fala. Estamos vivendo uma invasão de argentinos vindo gastar aqui no Brasil. Graças, Milei! De janeiro a setembro, quase 2.800.000 turistas argentinos visitaram o Brasil, o dobro do ano passado. Quem está em São Paulo está vendo, com a corrida está lotado de argentinos andando pela cidade. Eles já representam quase 40% de todos os turistas estrangeiros que vêm para o Brasil. Resultado, o Brasil teve superávit recorde de 1,8 bilhão na balança de serviços com a Argentina. 5 vezes mais do que em 2024. Viva la libertad, caramba! E pra semana que vem vai sair a ata do Copom, vai sair a inflação aqui no Brasil, e na China vai ter aquela bateria de dados. E continua a temporada de balanços. Eu sou Pablo! Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!